Muito bem, a lição número 10 fala sobre regras de engajamento, ou seja, fala do grande conflito. E a lição de quarta-feira fala sobre o príncipe temporário deste mundo. O inimigo de Deus, ao fazer tudo o que ele fez no céu, ele foi jogado na escuridão e veio então para a terra, dirigiu toda a sua fúria sobre os habitantes do novo mundo para dessa forma atingir a Deus. O grande conflito começou no céu, foi trazido para os bastidores celestiais e alcançou o nosso mundo. E quando Lúcifer teve sucesso com o primeiro casal, transformando o primeiro casal em seres semelhantes a ele, desobedientes e transgressores, aí então iniciou-se a batalha do grande conflito nessa terra. Satanás fingiu ser bonzinho com Eva, mas o que ele queria mesmo era transformá-la em um ser desobediente, igual a ele, onde ele pudesse investir nessa criatura e desafiar a Deus através daquilo que ele havia feito. Se Deus perdoasse Adão e Eva, teria que perdoar também Lúcifer. E essa era a sua ideia. Por isso que o primeiro casal, ao desobedecer a Deus, estava entregando o domínio desse mundo nas mãos de Lúcifer. A boa notícia é que nesta guerra, Deus limita as ações do inimigo, para que ele não faça mais do que Deus permite. Por que acontecem então tantas coisas ruins? É porque as pessoas se colocam no terreno de Satanás. E Deus não pode impedir essa ação, porque Deus nos dotou de livre-arbítrio. E isso, não nos impede de irmos onde quisermos. E mesmo de estarmos nas mãos do inimigo, como Adão e Eva fizeram, foram para um terreno encantado, ouviram as propostas satânicas e atenderam essas propostas. Quando Deus não podia evitar, com todos os anjos perto de Adão e Eva, com tudo que havia no jardim, com toda a onisciência divina, Deus teve que permitir que Eva pegasse do fruto e comesse aquele fruto e desse ao seu marido Adão. Deus não pôde impedir isso, porque era a vontade dos dois. Eles tinham esse poder de escolha. O diabo sempre vai parecer bonzinho para aquele que ele quer enganar e levar então à destruição. Há uma lenda alemã a respeito de um caçador que ele não estava caçando nada, ele ficou desesperado. Sua família precisava comer e ele pensava: o que vou fazer? E alguém disse para ele: por que você não faz um pacto com o diabo? O diabo conhece tudo. Naquele momento, então, num ritual de magia, ele fez um pacto com o diabo. E uma pessoa incorporou o diabo. E ele disse: eu quero sucesso nas minhas caçadas. E o diabo disse: então eu vou fazer um acordo com você. Eu vou te entregar aqui uma caixa com 70 balas. Uma delas é encantada. Essas balas são balas certeiras. Você pode mirar em qualquer animal. Ou se você não mirar e atirar, a bala vai, procura um animal e mata. E você vai ouvir o baque e você vai lá. São balas assim que vão te dar muito sucesso. Só que uma delas é a cobrança do que eu estou te colocando em mãos. Uma dessas balas vai abater a caça, mas ela vai voltar e vai matar você. E você será meu. O homem disse: que me importa? O que me importa é que eu tenha comida na mesa. E assim esse homem fez um pacto com o diabo. Pensou que estava fazendo uma boa coisa, mas acabou morrendo e sua alma entregue nas mãos do diabo. Pergunta número 4 é: como Lúcifer governa este mundo? O que dizem os textos sobre ele? Primeiro, João capítulo 12, verso 31. Primeiro versículo diz assim: agora é o juízo deste mundo e será expulso o príncipe desse mundo. Jesus dizendo essas palavras. Agora é o juízo deste mundo e será expulso o príncipe deste mundo. João 14, verso 30. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo. Jesus também dizendo essas palavras. João 16, verso 11. E será convencido do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Depois então, 2 Coríntios 4, verso 4, o apóstolo Paulo falando: o Deus desse século, que é o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, o Deus desse século é o príncipe deste mundo. Lucas 4, verso meia dúzia: e disse-lhe o diabo: dar-te-ei todo este poder e esta glória, porque a mim
me foi entregue e eu dou a quem eu quero. Então a pergunta é, como os textos bíblicos mostram como é o governo do diabo nessa terra? A resposta, os textos nos mostram Satanás como um usurpador, que tomou conta do mundo e deturpou a sua semelhança. Jesus veio para destruir as obras do diabo e ele veio para implantar o reino da luz, expulsando as trevas e trazendo esperança para a raça caída. Por isso que Jesus disse, o príncipe desse mundo já está julgado. Satanás é tão astuto que na terceira tentação de Jesus, como diz Lucas, ele ofereceu a Jesus as glórias deste mundo, os reinos, e disse, eu te dou tudo isso, se você me adorar. Porque tudo isso aqui é meu, tudo isso me foi dado. Uma mentira grosseira, ninguém deu para ele usurpou, ele tomou a força, ele sequestrou. Então, nós temos que pensar o seguinte, o diabo, ele não dá nenhum ponto sem nó. Ele acha que o mundo é dele. Tanto que no livro de Jó, quando os filhos de Deus vieram se reunir com Deus num concílio, o diabo veio no meio deles. E Deus perguntou, de onde você vem? E ele, com toda a cara de pau, disse, eu venho de rodear a terra e de passear por ela. Como se dissesse, é minha propriedade, eu estou passeando pela minha propriedade. Na verdade, ele estava dizendo algo que não era verdade. E Jesus Cristo chamou o diabo de príncipe deste mundo, conforme está em João 12, verso 31. Satanás sabe que seu reinado é breve e temporário. Por isso ele trabalha muito para levar o maior número possível de pessoas para a perdição. Então, se perguntarem qual foi o objetivo da missão de Jesus aqui nessa terra, nós temos pelo menos 4 respostas. A primeira resposta é, a terra estava no domínio de Satanás e era preciso recuperar o seu domínio. Por isso Cristo veio a esse mundo. O segundo motivo é, o mal não pode prosperar tanto e Jesus veio destruir as obras do diabo. Terceiro motivo, havia muitos perdidos que Deus desejava salvá-los e Jesus veio para esta finalidade. Quarto motivo, Jesus precisava revelar como Deus é e mostrar por sua presença e atitudes o verdadeiro caráter de Deus, puro amor por suas criaturas em todo o universo. O diabo pregou ao contrário, que Deus era tirano, que Deus exigia adoração. E Jesus veio para mostrar que era diferente disso. E Jesus estava ali para dar a vida pela raça humana. O próprio Deus encarnado, numa figura humana, para dar a vida pelo ser humano. Ellen White escreveu, quando Satanás triunfava como príncipe deste mundo, quando exigia o mundo como seu reino, Deus enviou do céu o seu Filho unigênito para libertar todos os habitantes desse mundo. Ele disse, encontrei um resgate, tenho os documentos da vossa emancipação, já provido para vós, selados pelo Senhor do céu e da terra. Jesus Cristo veio como o resgatador. Então o resgatador é aquele que dava para o escravo o alvará de soltura. E o escravo andava com esse documento. Onde um escravo passasse, geralmente a polícia parava o escravo e dizia, de onde você é? Ele dizia, eu sou um homem livre. Mostra o documento. Ele mostrava a carta de alforria, assinada pelo dono da fazenda e reconhecida em cartório. Se o escravo não tivesse essa carta, ele era levado para a delegacia, o dono era comunicado e vinha buscar o escravo. Por isso, a carta de emancipação era muito importante. Jesus Cristo, ele é o nosso resgatador. Ele trouxe a carta de emancipação, que é o Evangelho, e colocou em nosso coração. E assim, quando o diabo vem à nossa frente, a gente mostra a carta de emancipação. Eu pertenço ao Senhor Jesus. Glória ao seu santo nome. Deus abençoe a todos, porque Deus é o nosso resgatador e ele limita as ações do diabo. Fica com Deus.